Senhores senadores, e o nosso bom dia a todas as senhoras e os senhores que nos acompanham pelas mídias, em especial o povo do meu estado do Rio Grande do Sul. Subo a essa tribuna hoje, presidente, para alertar sobre a difícil situação que o nosso país está enfrentando. O governo Lula III não acabou, mas de fato deixou de existir. Para quem ainda se lembra dos governos Lula I e II, hoje não mais reconhece o atual mandatário do país. O que atualmente se vê é um presidente da República quase figurativo, vivendo muito mais da fama e do conceito conquistados no passado, à frente de um governo que ainda não acabou no tempo, mas que há tempos abdicou completamente de atuar no complexo conjunto de responsabilidades e funções que vão desde a implementação de políticas públicas, passando pela gestão dos recursos e culminando com a representação do Brasil no cenário internacional. O governo do Partido dos Trabalhadores está tão perdido e descoordenado que não enxerga uma luz no fim do túnel, seguindo imobilizado face aos graves desafios e problemas nacionais. Na defesa e justificação do vazio de poder, falou-se muito que este governo enfrenta problemas na comunicação. Acabaram trocando a cabeça da SECOM, lá colocando um marqueteiro consagrado. Mas talvez o principal desafio não esteja na forma de comunicar, mas se efetivamente existe alguma coisa a ser comunicada. Lula sempre foi do povo, mas hoje sua voz não mais encontra esse povo. Suas declarações equivocadas e negativas viralizam nas redes sociais, criando um verdadeiro ranço na população em relação ao governo. Lula e a maioria dos seus ministros protagonizam um verdadeiro circo de horrores, onde fica patente a incapacidade de liderar, orientar e controlar as atividades do país, que segue como um grande transatlântico à deriva. Em verdade, a esquerda, que hoje está encarregada da condução do país, ficou inebriada com as benesses do poder, constantemente viaja mundo afora e gasta de forma desmedida, esquecendo-se de trabalhar minimamente para promover o bem-estar social, o desenvolvimento econômico e a segurança nacional. No campo ideológico, Lula e seu governo abdicam de qualquer pragmatismo e racionalidade para formar fila e aplaudir as barbaridades de uma pleiade de ditadores mundiais, colocando o legado e a tradição do Itamaraty na lama. A recepção a Maduro no Brasil, os posicionamentos contra Israel, o anti-americanismo infantil, a concessão de asilo a corruptos, as críticas contra a Ucrânia e outras gafes moldam esse cenário lamentável. No campo político, vê-se a fragilidade, a fraqueza e a falta de articulação do governo em relação ao poder legislativo. Sem capacidade de interlocução efetiva no Senado e na Câmara, o governo segue refém e imerso na lógica perversa do troca-troca de emendas por apoio político e, mesmo com isso, não consegue fazer avançar suas pautas. A corrupção, verdadeira chaga que denota o subdesenvolvimento de uma nação, voltou a transitar livremente no Brasil. O roubo dos aposentados do INSS guarda nos valores da fraude somas astronômicas. Mas, pasmem, o ministro demorou a cair e, em seu lugar, foi nomeada outra pessoa do mesmo ministério. Não há ninguém preso, há indícios de suborno e o governo não faz a mínima ideia de como vai pagar as pessoas lesadas. Por isso, não querem uma CPMI. E agora, se não conseguirem evitá-la, buscarão a todo custo obter o seu controle, pois sabem, senador Girão,
que 2026 é logo ali, e um erro nesse assunto pode ser fatal. A pauta anticorrupção, verdadeira vitória nacional vivenciada neste século XXI, foi completamente abandonada, e a prova maior foi o verdadeiro enterro da Operação Lava Jato, certamente o maior case anticorrupção dos últimos 100 anos no Brasil. Para a tristeza e indignação da população de bem, vemos criminosos condenados, com vasto corpo probatório, serem literalmente lavados de seus crimes e, pior, voltarem à cena do crime. O Partido dos Trabalhadores, sabedor de sua queda de popularidade e elevadíssima rejeição no seio da população, busca fortalecer a narrativa da regulação das redes sociais, muito mais com o objetivo real de censurar do que, de fato, ajustar. A sanha é tão grande que fazem o governo protagonizar verdadeiros fiascos internacionais. O recente escândalo da fala contra o TikTok e a favor da censura das plataformas digitais materializa a obsessão em reprimir e censurar. Mas o despautério não acaba aí. Temos ainda o lado tragicômico da disputa da autoria da gafe diplomática. Primeiro era a fala da primeira-dama, depois do presidente, e agora a primeira-dama reafirma que foi ela. E, em recente reunião da Comissão de Relações Exteriores, o nosso chanceler disse que nada disso aconteceu. Qual é a verdade nisso aí tudo? A gestão ambiental, que foi tão atacada no governo do presidente Bolsonaro, hoje prova que tudo pode piorar, e muito. Vemos as queimadas e o desmatamento avançarem a passos largos, atingindo índices históricos, e os gestores das instituições que tratam do assunto seguem tão mudos quanto seus antigos porta-vozes internacionais. Onde andam as Gretas e os DiCaprios da vida? A má gestão e a absoluta inépcia para gerir a economia são outras marcas registradas do atual governo. Na área econômica, a arrogância e a resistência da equipe petista em ouvir especialistas e economistas que recomendam correções de rumos são uma constante. Cegos, seguem caminhando rumo ao precipício, misturando teimosia à velha crença fisiológica das esquerdas que não admitem que seus caminhos possam estar equivocados, mesmo que todos os sinais indiquem o contrário. Ontem, na apresentação do primeiro relatório bimestral de receitas e despesa, vimos a tentativa de bloqueio e contingenciamento de 31 bilhões, mas não para zerar, é 31 bilhões para ficar com 31 bilhões negativo, ou seja, o déficit hoje está em 62, 63 bilhões de reais. E aí, buscam um novo imposto, aumentar o IOF. A reação noturna do mercado levou que hoje pela manhã recuasse na proposta que havia sido apresentada. Isso mostra claramente que decisões são tomadas sem pesar os prós e contras. É um processo decisório nunca visto na história do Brasil. Como soldado, vejo que falta ao governo do Partido dos Trabalhadores, dentro do Palácio do Planalto, aquilo que chamamos de um Estado-Maior, com um chefe e assessores capazes de aconselhar e até mesmo se contrapor ao presidente da República quando necessário. A Casa Civil nesse governo ficou absolutamente travada, pois estava mais preocupada em blindar excessivamente o acesso ao presidente do que fazer sua real missão. Fruto do diagnóstico acima descrito, o governo não tem apresentado novos projetos, novas marcas e entregas significativas que efetivamente impactem na vida da população de forma concreta.
Pelo contrário, a percepção do povo é que o custo de vida aumentou e o governo não age para melhorar a situação. Como água que escorre de uma rachadura, esvai-se, pouco a pouco, o eleitorado que já acreditou no Partido dos Trabalhadores e em seu presidente. A narrativa do golpe impossível, criada com o apoio explícito de uma parcela do judiciário, que esqueceu que a balança é equilíbrio e não uma balança de açougueiro ladrão. Esqueceu que a espada é para dar força à decisão e não um chanfalho velho. Essa narrativa serve para gerar a grande cortina de fumaça com que buscam esconder a incompetência governamental. Mas lembremos, estamos falando da esquerda, que sempre admirou ditadores, visto agora a presença do nosso presidente com a pletora dos ditadores mundiais na cerimônia dos 80 anos do fim da Segunda Guerra Mundial, protagonizada pelo ditador Putin. Essa esquerda que sempre admirou ditadores e agora busca retirar a direita do páreo da forma mais vil e rancorosa. Não economizarão munição para prender adversários, destruir reputações e criar medo em nosso campo político. Por derradeiro, vemos que o presidente Lula, aos poucos, chega ao ocaso de sua trajetória política e ele sabe disso. Mas o seu séquito, que em verdade só tem apreço à democracia no discurso, sabe bem que as eleições de 2026 são o centro de gravidade de seu projeto político e que deve ser preservado a qualquer custo. A esquerda sente e sabe que vai perder. Fraca, com o governo travado, sem rumo e sem projeto, debate-se desesperadamente, pois sabe que é quase impossível corrigir rumos e que para isso prosperar precisam de algo que não tem, humildade, e de um acesso à sociedade que perderam há algum tempo. E com isso, preferem morrer abraçados em velhas e mofadas ideias. Pobre Brasil, temos, no próximo ano, a oportunidade de corrigir esse rumo e, novamente, colocar na presidência da República alguém devidamente comprometido com o destino manifesto do nosso Brasil, de ser a maior e mais forte democracia ao sul do Equador. Obrigado, presidente.